Bom dia, pessoal! Tudo bem? Chegamos a mais uma aula da nossa evangelização espírita infantil. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nesse momento nós vamos lembrar de fazer a nossa prece, mentalizando Jesus, Maria, todos os nossos colegas de evangelização, os nossos evangelizadores, para que a gente possa tirar o melhor proveito dessa aula. Tudo bem? Bom, na nossa sétima aula do Livro dos Espíritos, parte 3 e 4, que é esse livrinho aqui, nós vamos estudar mais uma lei de Deus, porque nós sabemos que nesse livro, nessa parte do Livro dos Espíritos, nós estudamos as leis divinas ou naturais. E é uma aula muito interessante, acompanha só. Lei de destruição. Mas, lei de destruição é uma lei de Deus? Essa é a primeira pergunta que é feita para os espíritos, na pergunta 728. Acompanhe aí no seu livro se você tiver. Allan Kardec pergunta para os espíritos: a lei de destruição é lei da natureza? É uma lei de Deus? E os espíritos respondem que sim. Por quê? Será que Deus quer destruir as coisas? Na verdade, o que a gente entende, o que os espíritos respondem para nós, é que é necessário que tudo se destrua para que possa renascer e se regenerar. Então, olha só que interessante. Imagina se no mundo as coisas não acabassem. Se tudo continuasse do jeito que é para sempre. Seria legal? A gente sabe que para a gente progredir, para a gente melhorar, a gente tem que passar por um processo de mudança, que é um processo de destruição. A gente destrói alguma coisa para que alguma coisa nova possa renascer. Então, na verdade, o que a gente chama de lei de destruição é uma forma de transformação, tudo bem? Então, vamos colocar aqui para a gente não esquecer. Então, toda vez que alguém falar destruição é a lei de Deus? Sim, porque a gente precisa transformar as coisas para que elas melhorem, para que elas progridam, certo? Então, renascer e se regenerar. E essa palavrinha aqui não é nova para você, né? Você já deve ter ouvido falar que nós estamos passando por um processo de transformação do nosso planeta. Então, várias coisas serão destruídas para que a gente possa se tornar um mundo de regeneração, certo? Um mundo muito melhor do que a gente vive hoje. Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula, tudo bem? Então, olha, se a gente já sabe que a destruição é a lei da natureza, por que isso existe, né? Mais uma vez, por que é necessário que exista a destruição? Lá na pergunta 728A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre essas questões, né? E os espíritos vão dizer que, na verdade, a destruição é necessária para que haja o equilíbrio. Então, olha, destruição junto com a reprodução é igual ao equilíbrio. Porque imagina se só estivesse nascendo gente. Existiria espaço para todo mundo? Existiria condições do nosso planeta suportar todo mundo aqui? Com necessidade de comer, de se alimentar, de sobreviver? Não. Então é necessário que, ao mesmo tempo que exista a reprodução do ser humano, dos animais, das plantas, de tudo, mas também que outros seres sejam destruídos, né? Na verdade, a gente sabe que é um processo de transformação, no processo de desencarne, entre vários outros exemplos que a gente vai ver aqui, certo? Então, para que haja um equilíbrio no nosso planeta, entre todas as coisas da criação de Deus, a gente precisa da lei de destruição, certo? Então, mas se a gente pensar, será que toda destruição é necessária? Se a gente vê, por exemplo, que o pessoal vai lá na floresta amazônica e coloca fogo nas árvores, isso é uma destruição necessária? Está de acordo com a lei de Deus? Não, né? Porque, na verdade, é uma destruição causada pelo homem sem um objetivo bom, né? Na verdade, está querendo destruir a natureza para conseguir mais dinheiro, essas coisas. Então, existe também a questão da destruição que não é necessária, que é muitas vezes o que nós, seres humanos, provocamos, né? E quando acontece essa destruição desnecessária, que não é de acordo com a lei de Deus, a gente tem um desequilíbrio, né? As coisas começam a ficar mais complicadas, né? Então, se eu vou lá e coloco fogo nas árvores lá na Amazônia, eu vou ter todo um processo, uma consequência aqui em Minas Gerais ou em qualquer outra parte do Brasil. Então, a gente precisa ficar atento a isso também, certo? Mas olha, a gente já falou de destruição, por que ela é necessária, mas e alguns exemplos? Olha só, lá no Livro dos Espíritos, para crianças, eles trazem dois, que é o exemplo da... Qual que é o nome disso aqui? Você já deve ter estudado na sua aula de ciências lá na escola.
se chama cadeia alimentar, que é quando um bichinho come outro bichinho e assim sucessivamente. Aqui no exemplo do livro tá pequenininho, mas eu vou falando para você. A gente tem lá a vegetação das plantinhas. O gafanhoto, por exemplo, vai lá e se alimenta dessa plantinha. O sapinho come o gafanhoto, a cobra come o sapo. Por sua vez, a cobra serve de alimento para o gavião. E o que acontece com o gavião depois? Ele vai desencarnar, ele vai morrer, e os restos do corpo dele vai servir de nutriente para outras plantas nascerem. Então isso é um ciclo, né? Uma cadeia. E se a gente rompe com essa cadeia, se a gente atrapalha alguma parte dessa cadeia, por exemplo, pode ser um gafanhoto na minha casa, eu fui lá e matei. Então olha, o que vai acontecer? Os sapos não vão ter alimento. E a gente desestrutura toda essa cadeia. Então olha quanto a gente tem que tomar cuidado para seguir esse equilíbrio, que é o equilíbrio natural, que é o equilíbrio da criação de Deus, certo? Outro exemplo que é dado é o das plantas. Você já deve ter estudado na sua escola também que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, é o que a gente chama de fotossíntese, certo? O que é fotossíntese? A plantinha, ela vai absorver os nutrientes da terra, onde ela está, também vai absorver a luz do sol e também vai absorver a água, que pode ser tanto a água da chuva quanto a água que a gente põe lá no nosso vasinho de planta. Ela vai juntar tudo isso e transformar no seu alimento. Perceba, ela transformou, ela destruiu aqueles vários elementos, a água, nutrientes, a luz, e transformou no seu próprio alimento. Então isso também é um exemplo de lei de destruição. Imagina se as plantas não fizessem fotossíntese. Então seria complicado, né? Então, mais um exemplo de como a criação de Deus é perfeita. Outra coisa, se eu tô lá com fome, lá na minha geladeira eu peguei uma maçã. Se eu dou uma mordida nessa maçã e deixo ela aqui, o que vai acontecer daqui 10, 15 minutos? Você pode fazer o experimento aí na sua casa. A gente vai ver que vai começar a se decompor num processo muito rápido. Por quê? A maçã, ela tem dentro da fruta, né, a sementinha. E quando toda essa parte de fora se deteriorar, a gente pode ir lá na terra colocar a semente e vai nascer muito mais maçã pra gente. É um processo de destruição, porque essa maçã que a gente tá vendo não vai existir mais, mas ela vai ser transformada num pé de maçã, com várias outras maçãs. Então é mais um exemplo de lei de destruição, certo? Mas olha só, a gente estava falando, né, das coisas que o ser humano provoca, destruição que não faz parte da lei de Deus. Aí a gente pensa, por exemplo, outros exemplos de destruição, né? Quando tem uma chuva muito forte, faz um alagamento, destrói a casa das pessoas. Quando a gente tem doenças, como agora nesse momento que a gente está vivendo, né? Desse surto, dessa pandemia de coronavírus. Isso seria parte da lei de destruição? Está de acordo com a lei de Deus? É o que os espíritos vão chamar de flagelos destruidores. Por que flagelo? Porque é uma coisa que gera um sofrimento, né? Que gera toda uma comoção social. Então, alguns exemplos. Todas as doenças são uma forma de flagelo, né? Algumas têm uma extensão muito maior do que as outras, como o coronavírus, por exemplo. Mas a gente também tem a fome, que é um flagelo, né? Infelizmente, no nosso país e em vários outros países, tem muitas pessoas passando fome ainda, que é absurdo, né? E os desastres naturais. Então, quando tem uma seca muito longa, que não chove, quando chove muito. Então, a gente tem esses extremos, né? Por que isso acontece? Por que Deus permite que esses flagelos aconteçam? É o que está sendo perguntado lá na questão 737 do Livro dos Espíritos. Por que Deus permite? Porque Deus quer castigar a gente? Deus é mau? Não. É porque Deus quer fazer com que a gente progrida, né? Que o nosso progresso aconteça mais rápido, mais depressa, certo? Então, se a gente pensar na situação que a gente está vivendo, do surto do coronavírus, se a gente pensar nos aspectos positivos, né? São poucos, mas existem. Os aspectos positivos do coronavírus. A gente percebeu que as pessoas estão ficando mais tempo com as suas famílias, estão dentro do celular, a gente pode começar a ter outras formas de relacionamento. A gente está vendo que a natureza, parte da natureza está começando a se construir. Então, lá no mar, lá em Veneza, por exemplo, que é uma cidade da Itália,
os rios lá, os canais estão começando a ter peixinho de novo, porque a água está mais limpa, não tem ser humano para poluir. Enfim, várias questões nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo que é muito sofrido, né? Várias pessoas têm desencarnado de uma forma muito trágica. A gente sabe que talvez seja um processo necessário dentro dessa questão do processo de transição planetária, né? Que é um processo de regeneração, em que muita coisa vai ser destruída para que a gente possa renascer e se regenerar, certo? Mas tudo bem, a gente já falou sobre essas questões aqui. E uma coisa muito importante. Então se a fome é um flagelo destruidor que está dentro da lei de Deus, será que então eu tenho que deixar a pessoa passando fome? Não, não é isso. A gente aprendeu com Jesus que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? A gente gostaria de passar fome? Não. Então, dentro do que a gente conseguir, dentro do que a gente puder, a gente tem que ajudar as pessoas a atravessar essas situações difíceis, né? Não só porque poderia ser com a gente, mas é porque é uma questão de solidariedade, de humanidade, né? Mas tá bom, pra gente ir finalizando. As guerras. Hoje em dia no mundo a gente não tem muitas guerras como tinha antigamente, mas ainda existe, né? Infelizmente. Por que as guerras acontecem? É o que vai ser discutido nas questões 742, 743 e 744. Primeira pergunta, que é 742. Allan Kardec pergunta por que as guerras ainda existem? O que motiva as guerras? E os espíritos respondem, né? Porque o ser humano ainda é egoísta, ainda tem um instinto muito animal, né? De querer dominar território, de querer ser melhor que os outros, né? E será que um dia as guerras vão acabar no nosso planeta? E os espíritos respondem que sim, quando a gente melhorar, né? Quando a gente perceber que não faz sentido ter uma guerra, né? Porque é destruir pessoas, é destruir países, né? Destruir várias coisas numa destruição que não é necessária, como essas outras destruições que a gente falou, certo? Então, esses conflitos, né? Essas guerras, vai chegar um momento em que não vai mais existir, tudo bem? Então, pessoal, a gente falou sobre todas essas situações dentro do nosso planeta, né? Dentro do planeta Terra, as coisas que a gente conhece. Mas e no mundo espiritual? Será que a lei de destruição também acontece? Sim, né? A lei de Deus é uma lei universal que funciona em todos os planetas, em todos os planos, né? E aí, lá no seu livro dos Espíritos, você vai encontrar alguns trechos do livro Nosso Lar, que é esse livrinho aqui muito conhecido, em que um personagem chamado André Luiz desencarnou e vai conhecer essa colônia, Nosso Lar. O que acontece nessa colônia? É uma cidade, né? Uma cidade com coisas muito parecidas com o que a gente tem aqui na Terra. Inclusive, só pra gente entender melhor, esse aqui é um mapinha que foi escrito, né? Criado por uma moça chamada Egorina, junto com o Chico Xavier, com o auxílio dos espíritos que moram lá em nosso lar. Então, será que o nosso lar tem natureza, tem plantas, tem animais, que nem a gente tem aqui na Terra? Sim, André Luiz vai descrever tudo isso lá no livro Nosso Lar. Então, aqui a gente tem, né? A gente consegue ver, de pertinho aqui, várias árvores, né? É um equilíbrio muito maior, né? Eles vivem em maior harmonia com a natureza do que a gente vive aqui na Terra, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver o livro dos Espíritos para criança na sua casa, tem as atividades sugeridas para você fazer. Tem, inclusive, no final do livro, um material para você produzir sua própria cadeia alimentar. Então, para você recortar, colar e montar sua própria cadeia alimentar, certo? Então, fiquem com Deus, compartilhem essa aulinha com os colegas de vocês. E, enfim, continuem em paz, continuem em vibração, para que a gente possa atravessar esse momento de uma maneira tranquila, serena, ajudando da forma como a gente puder ajudar, certo? Então, mentalize aí Jesus, faça a sua prece final, e que você e sua família tenham uma boa semana, e fiquem com Deus. Muito obrigada.